O minuto que acabou de passar não volta. Parece óbvio, né? Mas pensa comigo. Quantas horas você já gastou hoje fazendo coisas que não te levaram para lugar nenhum? Para mim, o tempo é o recurso mais importante que a gente tem. Mais importante que dinheiro até, porque o dinheiro você consegue recuperar ele. Mas o tempo, uma vez que passou, já era, acabou. E é exatamente por isso que eu acredito que a produtividade não é sobre você fazer cada vez mais coisas, mas é sobre você ganhar tempo. E hoje eu quero te mostrar como. Eu sou o Gustavo e aqui eu compartilho um pouco a minha experiência que eu tenho e também essa jornada em evolução constante que a gente precisa e deve estar. A maioria das pessoas trata o tempo como se fosse algo que é infinito. Gasta horas do dia fazendo coisas que às vezes não precisava fazer. Preenche a agenda com compromissos que não gera resultado nenhum. E no final do dia ainda tem a capacidade de reclamar que o dia não rendeu, não fez nada. Pensa comigo, se alguém te oferece mais dinheiro, você aceita. Mas se alguém te oferece mais tempo, você às vezes nem sabe o que você deveria fazer com esse tempo. Porque a gente foi treinado para valorizar o dinheiro, às vezes acima de tudo até. Mas eu vou te falar uma coisa, pelo menos para mim, a minha opinião, né? Tempo vale mais que dinheiro. Porque com o tempo você pode ganhar dinheiro. E olha, dinheiro pode sim facilitar a sua vida, não vamos ser muito hipócritas, né? Pode te poupar tempo, você pode delegar, você pode contratar, você pode automatizar coisas. E isso é comprar tempo até, de certa forma. Mas o tempo que já passou, esse esquece. Esse não volta mais. A cozinha que tá toda bagunçada. Se você organizar tudo antes de cozinhar, tudo vai fluir mais fácil. Mas se tá tudo espalhado, tudo bagunçado, sem saber onde está cada coisa que você vai precisar da cozinha, você gasta às vezes o dobro de tempo procurando algum ingrediente ou alguma panela, algum talher que você precisava. E com a gente, se a gente for perceber, é a mesma coisa. Quando você não sabe o que é importante, você gasta às vezes tempo com tudo que não resolve nada, não vai te levar para lugar nenhum. E o problema é que a maioria das pessoas confunde, às vezes, estar ocupado com ser produtivo. São coisas totalmente diferentes. Não é preencher o teu dia. Agora, a produtividade é conseguir extrair o máximo de resultado daquele teu dia, daquele teu horário que você tem disponível. E quando você entende essa diferença, começa a mudar tudo, sabe? E eu penso nisso como uma engenharia do sistema. Todo recurso tem um custo. Cada hora que você gasta com algo que você não gera resultado, é uma hora que você tirou de algo que poderia gerar resultado. Não é só perder tempo, é pagar às vezes um preço, existe um preço para isso, sem perceber que às vezes você está pagando. Mas como que você faz isso na prática? Pelo menos na minha experiência, existe uma cadeia. Uma coisa acaba levando a outra, tudo começa às vezes com uma agenda. Parece algo simples, né? Mas a agenda ela vai te dar organização. A organização ela vai te dar produtividade e a produtividade vai te trazer tempo. Eu enxergo dessa forma, a agenda é um ponto de partida. Você não precisa ser nada sofisticado demais, nada muito moderno, bonito, né? Pode ser um simples caderno, uma folha de papel, pode ser um aplicativo, lógico, mas o que importa é que existe um lugar onde você decide tudo antes de começar o seu dia e você começa a ter prioridades. Cara, na minha visão, é impossível ter resultado sem isso, porque sem uma agenda você vive como se fosse no automático, responde a demanda, às vezes responde a demanda dos outros, né, sabe? O dia inteiro e acaba não focando na prioridade no que você deveria fazer. Aparece na tua frente e no final você não fez nada que era realmente importante. E olha, isso não é uma teoria, é um processo. É a mesma lógica de qualquer sistema que funcione bem. Você precisa de uma entrada clara e um processo bem definido para ser executado, que assim você vai ter uma saída esperada. Sem isso, é só ruído, é só bagunça. Então, a agenda a gente pode dizer que é a entrada, o foco a gente pode chamar que é o processo e o resultado é a saída. Simples assim. E olha que interessante. Rotina parece, mas na verdade, rotina para mim é liberdade. Quando você tem uma rotina que funciona, você não precisa pensar no que você vai fazer a cada minuto. O sistema já está todo montado, a ideia já está montada, a estratégia está definida. E aí sobra uma energia mental para que você comece a pensar no que realmente importa. Cozinha de volta. Quando você tem tudo no lugar, você cozinha sem pensar. Você já sabe onde está o sal, por exemplo.
Agora, quando está tudo bagunçado, você gasta energia só para tentar encontrar, às vezes, o que já podia estar na tua mão. Agora eu preciso ser bem honesto contigo, né? E essa é a ideia do canal. Eu trabalho por conta, então eu consigo fazer meu horário, eu monto a minha rotina que eu quero, e eu sou muito grato por isso, na verdade. Mas eu sei que tem muita gente que não tem a mesma posição e talvez a mesma oportunidade que a minha. Tem gente que pega o ônibus cedo, chega tarde em casa, tem filhos, tem casa, tem muitas mais até responsabilidades, deveres, a gente pode chamar assim, está numa posição diferente e talvez não é tão privilegiado como eu e outras pessoas são. O privilégio de escolher totalmente como vai ser o seu dia, a sua rotina. E é por isso que eu acredito que não existe uma fórmula mágica, talvez. O que existe é aquela melhoria de pouco em pouco que você vai fazendo todo dia. Dependendo da fase da vida que você está, o seu 1% ele pode ser diferente. Talvez seja aproveitar melhor o teu horário de almoço de um jeito diferente. Talvez seja usar o tempo do ônibus para você ouvir algo que vai acrescentar na tua vida, na tua pessoa. Talvez seja você repensar o que você está fazendo no teu dia de folga. Nada é engessado. Cada um precisa pegar essa ideia, esse conceito e conseguir adaptar para a sua realidade, para a sua rotina. E o mais bonito e interessante disso é que 1% parece pouco, né? Mas 1% todo dia, por meses, por anos, com um hábito mesmo, ele vai mudar tudo. Não é sobre, então, uma revolução que você vai fazer totalmente, mas sobre uma construção de longo prazo. Um prédio, ninguém levanta um prédio de um dia para o outro, mas cada tijolo que a gente coloca no lugar certo, no momento certo, vai formando uma estrutura. E um dia você olha para trás e percebe que construiu algo sólido. Isso é o 1%, é o longo prazo, é clareza em cada passo que você dá. Então, se eu pudesse fazer um fechamento e resumir, seria assim: o tempo é um recurso que ele não volta. Produtividade é fazer mais, é fazer o que importa. E você não precisa de uma vida perfeita para começar. Você precisa daquele 1%, o seu 1% a cada dia. E no fundo a verdade é simples: ninguém vai organizar o seu tempo por você. Isso é decisão sua. E ela pode e deve começar, eu recomendo, hoje. Então, não deixe para amanhã, não deixe para o começo do ano, não deixe para o ano que vem, não deixe para a semana que vem. Comece no hoje, no agora. E se esse assunto faz algum sentido para você, se você chegou até essa parte de vida do vídeo, é porque eu devo ter tocado em algum ponto que você curtiu, então deixe seu like aqui para eu saber que tem alguém aí do outro lado que eu esteja influenciando positivamente. Se inscreva também para você acompanhar mais conteúdo sobre produtividade, sobre organização. E também deixe alguma ideia de conteúdo que eu possa criar para te ajudar a ser uma pessoa 1% melhor a cada dia. Eu te vejo no próximo vídeo.